Olá, meu nome é Larissa, eu sou monitora da disciplina de Histologia Veterinária e o tema de hoje é o tecido conjuntivo. Aqui uma lâmina de esôfago, cujo epitélio é um epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, e um tecido conjuntivo adjacente, onde inclusive a gente consegue observar algumas glândulas exócrinas de secreção mucosa. E aqui o tecido conjuntivo, onde essas glândulas estão entremeadas, é um tecido conjuntivo classificado como do tipo frouxo. Isso porque a quantidade de núcleos, ou seja, de células, é bem maior do que a quantidade de fibras, que dá para ver aqui como essa coloração rosa de aspecto mais tortuoso, que estão em menor quantidade. Esse tipo de tecido conjuntivo, do tipo frouxo, ele está associado geralmente, dentre outras coisas, ao epitélio, de forma a dar uma sustentação e também preenchimento aos órgãos. Então, nesse caso, o tecido conjuntivo do tipo frouxo, ele está associado a locais onde não há muita pressão ou tração, ou um caso de atritos pequenos. Já aqui a gente tem um exemplo de tecido conjuntivo denso, dada a maior quantidade de fibras em relação à quantidade de células, a gente consegue ver menor quantidade de núcleos, e essas fibras elas estão aqui com uma coloração mais avermelhada, isso porque a gente está no HE, são fibras colágenas do tipo 1 e que conferem maior resistência. Dada a falta de organização dessas fibras, elas estão dispostas sem organização aparente e também apresentam aqui uma espessura variada e um trajeto mais tortuoso. Esse tecido conjuntivo é classificado como tecido conjuntivo do tipo denso não modelado e ele confere resistência a trações exercidas em qualquer direção, justamente por essa falta de disposição mais organizada das fibras. E aqui em maior detalhe, inclusive as células que estão presentes nesse tecido, que podem ser fibroblastos, adipócitos, plasmócitos, macrófagos e também células que vêm de outros tecidos como do sangue, no caso dos leucócitos, que vêm por diapedese para atender alguma demanda do organismo aqui no tecido conjuntivo. Então a gente consegue ver alguns fibrócitos, que são fibroblastos já mais maduros, que não estão em produção de proteínas de forma ativa, mas são tipos celulares que conseguem retornar a seu estado mais ativo de fibroblasto, que a gente vai ver em imagens melhores mais adiante. Então, um dos tipos celulares comentados foram os adipócitos, nesse caso aqui dos adipócitos uniloculares, que são uniloculares justamente por possuírem uma única gota lipídica, no caso aqui, imagem negativa da gota lipídica, dado que os lipídios eles foram dissolvidos por álcool na histotécnica. E o núcleo, ele fica sujeito aqui à periferia da célula, justamente pela ocupação grande dessa gordura no restante do espaço. Um outro tipo celular diferente do adipócito unilocular é o adipócito multilocular, que possui múltiplas gotículas lipídicas no seu citoplasma e, diferentemente do unilocular, além desse aspecto, também tem um núcleo central e esférico e no entorno aqui o citoplasma com essas múltiplas gotículas. Esse tipo celular ele é mais proeminente em mamíferos recém-nascidos, justamente pela produção de calor que confere essas células aqui e a grande presença de mitocôndrias. E aqui para diferenciar um pouco mais a questão da coloração, aqui a gente tem um tricrômio de Gomori, apresentando um tecido conjuntivo denso do tipo não modelado, falta de organização das fibras, que estão dispostas em várias direções diferentes, e aqui essa coloração mais azul esverdeada, que justamente no tricrômio fica dessa maneira, diferentemente do HE, onde as fibras colágenas do tipo 1 vão estar apresentadas em vermelho. Inclusive a gente consegue ver alguns tipos celulares como os adipócitos uniloculares, com seu núcleo mais periférico e a imagem negativa da gota lipídica, e também os fibroblastos, que são células em estado de secreção ativa, com a cromatina desenrolada, clara, e as extremidades dessas células são mais afiladas e o meio é mais robusto. Essas células, então, são chamadas de formato fusiforme e são elas que produzem o colágeno. Esse colágeno é produzido no interior da célula e ele é externalizado e vai ser montado no meio extracelular. Já esse tipo de tecido conjuntivo é um tecido conjuntivo mais difícil de ser encontrado, está em locais mais específicos do organismo, que é o tecido conjuntivo denso modelado.
nesse caso aqui de um ligamento. E nesses locais, dada a tração em uma única direção, as fibras são organizadas dessa forma aqui, todas paralelas umas às outras, dando um modelo, por isso esse nome modelado. E por último, para a visualização de um outro componente do sistema colágeno, que são as fibras colágenas do tipo 3, diferentemente das fibras colágenas do tipo 1, que conferem resistência, a gente tem as fibras reticulares, que são as do colágeno tipo 3. Essas fibras elas vão criar uma rede flexível em órgãos que estão sujeitos a mudanças de forma ou volume. Então, criando um arcabouço onde células podem ficar, então, posicionadas, uma espécie de malha. Essas fibras, elas têm uma característica, uma propriedade importante, que é a argirofilia, que com a utilização de deposição de sais de prata, que é a impregnação argêntica, esses sais de prata eles são posicionados aqui no entorno dessas fibras e dão então aspecto, essa cor preta que a gente consegue ver. Essas fibras elas são finas e elas vão se ramificando e formam então um aspecto de arcabouço das células circundando essas células, então fibras colágenas do tipo 3.